Estou vendo aqui que o Evaristo está com o Twitter na mão, porque agora a gente vai tirar as dúvidas de vocês, telespectadores, que nos mandaram perguntas sobre problemas de visão. Está enxergando bem? Estou enxergando muito bem. Olha, chegaram mais de 1000 perguntas, a gente vai conversar com a Ana Paula Araújo. Eu posso fazer já a minha pergunta, porque chegaram perguntas pelo Twitter também, e eu separei uma aqui da Renata Reis. Ela fala o seguinte: trabalho muitas horas no computador, no final do dia sinto a visão pesada. O que fazer? Essa dúvida chegou bastante, Evaristo. Quem vai responder é o doutor Ricardo Japiaçu, nosso convidado. Pode responder, doutor Ricardo. Boa tarde. Boa tarde. O ideal é ter sempre o exame oftalmológico atualizado e os seus óculos corretos e ter uma distância mais ou menos adequada do computador, não muito próximo, debruçado. E, logicamente, quanto mais menos usar o computador com intervalos a cada 2 horas, em torno de 10 minutos, é o suficiente para descansar um pouco a visão. Além do Twitter, chegaram perguntas pela nossa página na internet. Vamos ver uma delas do Felipe França, de Bagé, do Rio Grande do Sul. Boa tarde. Meu nome é Felipe Laude, eu falo de Bagé, Rio Grande do Sul. E a minha pergunta é o seguinte: eu gostaria de saber se uma cirurgia pode corrigir um astigmatismo ou hipermetropia, e se corrigir, a partir de que idade eu posso fazer a cirurgia? Bom, o ideal é que essa cirurgia pode ser feita em qualquer tipo de grau hoje em dia, tem técnicas adequadas para cada tipo de grau. O ideal é que seja feita após uma estabilização do quadro, que é em torno dos 18 a 20 anos de idade. Ok, senão antes pode acabar voltando depois. Pode voltar depois. Recebemos muitas perguntas sobre glaucoma. A Selma, de Varginha, Minas Gerais, quer saber quais são os primeiros sinais da doença. E a Marli, que é de Primavera do Leste, do Mato Grosso, pergunta se isso pode ser curado com cirurgia. Tem cirurgia para glaucoma? Existe cirurgia, o tratamento adequado ainda são os colírios. Quando você não tem uma resposta boa para os colírios, existe uma cirurgia que você faz uma pequena drenagem, um canal de comunicação entre a parte interna do olho e a parte externa, onde você tira um pouco da pressão do olho e diminui a lesão do nervo óptico. O glaucoma muitas vezes é silencioso e o interessante é você fazer o exame oftalmológico justamente para detectar os sintomas iniciais e não ter um avanço da doença. Principalmente para quem tem caso na família, né? Geralmente, o acompanhamento de quem tem algum histórico na família é ideal de 2 a 3 vezes ao ano, e quem nunca teve nenhum histórico, nunca fez o exame, uma vez ao ano, pelo menos, medir a pressão ocular. Muitas perguntas sobre lente de contato. Gabriela Mesquita quer saber se qualquer pessoa pode usar lente, e o Fábio, do Rio de Janeiro, pergunta se é a melhor, a descartável ou a permanente. Lógico que existem exames e critérios para se usar uma lente de contato. E algumas pessoas podem ou não usar, dependendo do seu histórico de grau, o seu grau se é maior ou menor, e pode ser usado durante um bom tempo. As descartáveis e as de uso prolongado geralmente tem um fator determinante, se a pessoa tem alergia ou ressecamento ocular, se tem boa adaptação ou não essas lentes. As descartáveis são mais utilizadas de quem tem menor adaptação, ressecamento, e as de uso prolongado porque é já quem está mais acostumado. Quer dizer, é uma avaliação ali do médico se a pessoa tem tolerância ou não, independe da doença ou do grau. Depende mais da tolerância. Vamos ver agora mais uma pergunta que chegou pra gente pela internet, é do Carlos Renato Bezerra, de Bauru. Boa tarde a toda a equipe do Jornal Hoje. Eu fiz a cirurgia de miopia há 3 meses e não me arrependo, mas ouvi dizer que com os anos o problema retorna e eu queria saber se é verdade. Volta. A cirurgia da miopia pode voltar realmente, ou quando você faz a correção, esse grau pode voltar, desde que você não tenha estabelecido no momento da cirurgia um grau adequado e uma interrupção, pelo menos de 6 meses ao ano, do crescimento desse grau. O ideal é fazer nesse momento, senão o grau pode voltar depois e a cirurgia não ter sido tão benéfica. Agora, só para finalizar, o Marcelo Gomes, que diz que tem 45 anos, sempre teve a visão perfeita, mas de um dia para o outro começou a ficar ruim para ler de perto. Isso é normal? Isso é muito normal. Por conta do avanço da idade, em torno dos 40 anos, a gente tem um problema que chama-se presbiopia, que é a vista cansada, e provavelmente todos os pacientes, a maioria deles, vai ter em algum momento esse problema, e a correção com óculos é perfeitamente plausível. Ou seja, dessa ninguém escapa, né? Infelizmente. Doutor Ricardo, obrigada pela entrevista. Foram muitas perguntas, como a gente disse. Daqui a pouquinho, logo depois do Jornal Hoje, doutor Ricardo Japiaçu tira mais dúvidas no bate-papo na nossa página na internet. Vai lá, Sandra. Obrigada, Ana Paula. Obrigada, doutora.